E aí, beleza? Luiz Carvalho aqui, Mostrando Automações. Seguinte, nesse vídeo a gente vai falar sobre a API oficial e não oficial do WhatsApp. Um assunto que confunde muita gente na hora de tentar decidir se vai utilizar alguma ferramenta e se vai optar pela oficial ou não oficial. Afinal, que zorra é oficial e não oficial? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui. E só para te contextualizar, na semana passada, um dos meus clientes que a gente estava vendo aqui de fazer um projeto de chatbot, ele me perguntou: Luiz, eu já vi algumas outras ferramentas aí, né? Chat Guru, bot conversa, e eu fiquei na dúvida do que comprar. E na verdade acabei não comprando nenhuma, porque eu não consegui entender o que era essa tal dessa API oficial e não oficial. Então eu fui tentar explicar para ele, mandei alguns áudios, olha, funciona assim, assado e tal, isso quer dizer isso e tal. E ainda assim eu não consegui explicar com muita clareza o que significava esses termos e o que cada uma dessas opções representava para a empresa desse cliente. E eu tive a brilhante ideia, falei, cara, alguém no YouTube já deve ter explicado sobre isso, então deixa eu procurar um vídeo aqui que alguém explique legal e vou mandar para esse cara aqui, porque eu, pelo visto aqui, não estou conseguindo explicar direito. E para minha surpresa, esse é um tema que assim, tinha muito mais views, né, muito mais procura do que eu imaginava. E o que eu acabei encontrando foi pessoas que estavam explicando realmente muito bem, mas com muita tecnicidade, eu não sei nem se essa palavra existe, né, mas falando muitos termos técnicos. Enfim, eu não consegui achar um vídeo onde eu conseguisse enviar para aquele cliente e ele conseguisse entender com clareza e sem essa parte mais técnica, mais prática, o que significa, afinal, essa API oficial ou não oficial. Então, eu resolvi dar o meu pitaco aqui, os meus 5 centavos de opinião, e por isso esse vídeo existe. Então, o meu objetivo aqui, na verdade, é simplesmente gerar um conteúdo que faça você entender sem a parte técnica, mas entender o que é, afinal, a API oficial e não oficial, para que você possa tomar uma decisão baseada em informações. Afinal, boa parte das ferramentas que você vai encontrar por aí para contratar ou para comprar ou para programar vai falar nesses dois termos invariavelmente. Beleza? Então, esse é o nosso tema. Eu espero que eu consiga te ajudar nessa missão aí e vamos lá falar sobre essa temática aqui. Olha só, primeiro vamos definir qual é esse tipo de WhatsApp a gente tem. Obviamente, a gente tem um WhatsApp pessoal, que é o WhatsApp que a gente baixa no nosso telefone para falar com a mãe, com o irmão, com a sua noiva, com seus amigos, com sua esposa, sei lá, com qualquer pessoa do seu convívio. E a gente tem também o WhatsApp Business. Esse WhatsApp Business, ele nasceu um pouco depois do nosso WhatsApp que a gente usa no dia a dia, porque ele já veio com uma pegada mais empresarial mesmo, com funções como taguear a conversa, mensagens prontas, mensagens automáticas quando está fora do horário comercial, cardápio, né, e um monte de outras coisas que a gente tem aí disponibilizadas, voltadas para negócios. E a API, né, esse termo API que no inglês basicamente quer dizer conector, essa API, ela não está dentro do WhatsApp Business, mas ela opera em cima do WhatsApp Business. Então, se for para dar um exemplo bem besta aqui, o WhatsApp Business seria como se fosse você ter um telefone, você tá ouvindo uma música ali, tranquilo, tal, né, no seu telefone normal, e a API fosse um fone de ouvido, que você vem, conecta ali, e agora você tem um outro canal onde você pode ouvir aquela mesma música, aquela mesma interação, aquela mesma ação que você estava fazendo, através de um outro meio. É um exemplo bem esdrúxulo, mas só para você entender que um não tá dentro do outro, mas um complementa, também não é a palavra certa, mas enfim, você deu para entender aí o que eu quero dizer. Então, na verdade, a API é um conector. Tanto que eu coloquei essa imagenzinha aqui para refletir exatamente o que ela é. Basicamente, o Meta, a empresa dona do WhatsApp hoje, criou essa API, esse conector que permite que outras pessoas, outras empresas criem soluções que se vinculem ao WhatsApp. São soluções onde você vai utilizar o WhatsApp, mas de um jeito meio diferente. Por isso que o meu exemplo do fone com o telefone nada a ver, mas eu acho que deu para entender aí mais ou menos o paralelo que eu quis fazer. Então vamos falar aqui sobre API oficial. O que é API oficial? Em termos práticos, galera, é ter um WhatsApp na nuvem, no servidor lá do Meta, ao invés do seu telefone, para sua empresa. Você pode ter ali uma automação, você pode ter um CRM vinculado, você pode ter ali, né, um controlador de conversa onde você pode gerenciar ou direcionar conversas para atendentes, para times de atendentes, né, time comercial. Tem muitas ferramentas que fazem isso. Então a API oficial, ela cria essa conexão para que você possa utilizar os mesmos recursos de jeitos diferentes. Para que você possa usar a API oficial do Meta, né, do WhatsApp ali, você precisa, primeiro, vou até colocar na ordem correta aqui, de um Business Manager, que é uma conta profissional dentro do gerenciador de negócios do Facebook. Você precisa ter um CNPJ e você precisa ter um cartão de crédito cadastrado para o
pagamento. Por que para o pagamento? Porque a API oficial ela cobra para ser utilizada. Então esse já é um ponto interessante você guardar aí na sua memória. Qual é a vantagem da gente usar uma API oficial? A maior de todas é que se você faz campanhas de tráfego utilizando o WhatsApp como fonte de para onde você envia esse lead, você tem ali 72 horas sem pagar, ou seja, a pessoa clica na sua campanha, cai no seu número do WhatsApp, ativa a sua API oficial, né, um bot ali, tá? Vamos colocar em termos logo aqui, ativa um bot, uma conversa automática ali, e você não paga nada para tratar com esse lead durante 72 horas. E você já vai entender por que não pagar por 72 horas é uma grande vantagem. Outra grande vantagem é o risco de bloqueio quase zero. Eu digo quase zero porque tem gente que no momento que cadastra o número de WhatsApp aqui no gerenciador de negócios, ele já toma um bloqueio. Eu já vi vários casos de acontecer da pessoa simplesmente entrar na API oficial e já tomar um bloqueio de cara. Então assim, não é impossível, tá? Não é porque você está no canal oficial que você não vai tomar um bloqueio. E também não é porque você está no canal oficial que isso te impede de você infringir as regras e os termos de uso ali da plataforma. Então, caso você faça alguma coisa que vá de encontro a essas regras, com certeza você vai tomar uma notificação e depois um bloqueio. E outra grande vantagem é que é o canal oficial. Então, isso traz uma certa credibilidade quando se trata de você receber o seu lead, né, no seu WhatsApp ali, tem um selinho da sua empresa ali com verificado, tudo isso é muito legal, mas na prática, não sei o quanto isso pode te beneficiar. Vamos lá para as desvantagens. A principal desvantagem é que para você usar essa API pagando realmente pouco, você precisa ter ou ser um desenvolvedor, que é um dev. Isso porque, como eu te falei aqui, né, e tentei representar nessa imagem, a API ela é feita para se conectar com coisas que foram desenvolvidas por outras pessoas, são ferramentas que vão utilizar o serviço do WhatsApp. Então, se você não consegue, se você não tem a capacidade de desenvolver, né, programação mesmo, é um pouco difícil de você navegar um pouco por esse mundo. Por quê? Porque é um mundo técnico, é um mundo de API, é coisa de gente profissional mesmo. E aí é que entra o segundo ponto das desvantagens, que é os brokers ou os representantes, que são o quê? São empresas que cumprem o papel dessa tomadinha aqui, eles fazem o papel de programadores, criam interfaces um pouco mais simples, onde você pode juntar uns bloquinhos, legal, a pessoa fala isso, eu mando isso e tal, e facilita esse uso da API para você, que é um usuário não tão profissional. Mas isso acaba trazendo um terceiro outro ponto, que é o custo alto, porque o Meta, na verdade, ele cobra por conversa iniciada na API oficial. E muitas empresas, infelizmente, cobram além do preço que o Meta cobra delas. Você paga não só o preço que o Meta cobraria, mas o preço que a corretora, o representante, quer te cobrar. Então você fica meio que refém dessas taxas aí que eu já vi variar, inclusive, bastante aí no mercado. E por fim, burocracias e detalhes técnicos que dificultam a pessoa comum como eu e você de se aventurar por aqui. Eu não sou programador, eu mexo com chatbots há muito tempo, mas é utilizando outros canais, outros meios que não necessitam que eu saiba programar ali, escrever código e tudo mais. Então, para mim, isso aqui também é um pouco complexo. Realmente parar para programar isso daqui não é tarefa fácil. E aí, vamos aos custos, né? Quanto é que custa você ter na API oficial as conversas, né, com o seu usuário? Aí entram alguns pontos interessantes. Se a sua empresa inicia, né, a conversa com o seu cliente, você paga aí mais ou menos 25 centavos por conversa de 24 horas. E aqui valem 2 pontos de atenção. Mais ou menos 25 centavos, por quê? Porque você está pagando ali uma taxa que eu já vi nessa jornada aí de mais ou menos um ano, a meta trocar esse valor, tá? Antigamente era um pouquinho mais baixo e um pouco mais para trás era um pouquinho mais baixo ainda. Então, eu tô colocando esse asterisco aqui bem grande porque talvez você esteja assistindo esse vídeo daqui a 6 meses, que é onde as coisas já mudaram. Então é mais ou menos 25 centavos por conversa de 24 horas. E aí vale esse outro ponto. Por conversa de 24 horas. Na API oficial você não paga pela mensagem que você está enviando para o seu cliente. Ou seja, se você mandar um oi, você está pagando 25 centavos. Depois do oi, né? Tudo bem, você está pagando mais 25 centavos. Não é assim. Uma vez que você iniciou essa conversa, né? Você pagou seus 25 centavos para conversar com aquele cliente, você vai ter ali 24 horas de janela para você falar com esse cliente quantas vezes você quiser. Acabou essa janela de 24 horas, aí sim você vai ter que pagar mais 25 centavos. Aqui embaixo a gente tem o preço quando o usuário inicia a conversa com a sua empresa. Então é um custo, né, de mais ou menos 15 centavos por conversa de 24 horas também.
e é um pouco mais baixo, afinal é a pessoa que está entrando em contato com a sua empresa. E tem mais uma observação legal, que é as primeiras 1000 conversas por mês que você recebe, ou seja, você está recebendo clientes na sua API oficial, você não paga. Bem interessante para quem tem campanhas de tráfego, tem um fluxo intenso, o Meta te dá essas 1000 conversas por mês para você gratuitamente. E aí você começa a entender aqui por que esse ponto aqui de vantagem, ele se torna realmente uma vantagem. Ele está te dizendo que se o cara vier para uma campanha de WhatsApp, né, ele veio do tráfego pago, ele chegou no seu WhatsApp, você tem até 72 horas onde você não vai pagar, né, nenhuma dessas duas taxas, já é muito bacana. Por quê? Porque ele está te dando esse cara, né? Você não está pagando nada por ele. Então, se você for esperto, inteligente, você conseguir bolar uma estratégia onde dentro das 72 horas você consegue converter esse cara, o lead veio gratuitamente aí para você. Então por isso que é uma vantagem, porque ele te ajuda, mas não é tanto, tá? Então tem jeito. Enfim, tá beleza, Luiz, eu entendi mais ou menos, aceito esses custos, para mim tá ok. Como é que eu posso utilizar então, já que eu não sou programador? Existe uma ferramenta muito bacana chamada ManyChat. O link para ela, para vocês cadastrarem, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O ManyChat é um construtor de chatbots e gerenciador de conversas também, então você pode ter automação rodando e você pode também gerenciar essas conversas com um pouco mais de facilidade lá na plataforma deles. É uma plataforma parceira do Meta, parceira oficial, então sem risco nenhum para a segurança da sua empresa em questão de dados e tudo mais, e ela é super tranquila de você utilizar. Você chega lá, começa a entender ali como é que funciona a criação dos fluxos e você consegue tranquilamente fazer o setup do bot. Qual é o ponto negativo aqui? Você tem essa burocracia aqui que você precisa entrar em detalhes muito técnicos de cadastrar um número no Business Manager, ter o CNPJ, fazer o cadastro do CNPJ, colocar seu cartão de crédito para lá para pagar. Isso ainda correndo o risco de às vezes tomar um bloqueio, tá? Então fica aí avisado que não é todo mundo que consegue. Mas o ManyChat, de qualquer jeito, é uma ferramenta, ok? Que se você for inteligente, como eu falei mais cedo, você consegue desenvolver uma estratégia assim, sem pagar a API oficial e utilizar a API oficial, beleza? Então explicado aí a API oficial do WhatsApp. Beleza, vamos falar então sobre a API oficial. O que é? É a mesma coisa. Só que eu não quero dizer Piratex, tá? Seria ser chulo com algo que o Facebook ele tá te dando, mas ele não quer dizer que ele tá te dando. Essa é a minha visão. Você tem também um WhatsApp na nuvem, porém no servidor privado ou de terceiros, como no caso de uma ferramentinha chamada ZAPI. O ZAPI, na verdade, ele é um desses conectores aqui, né? Uma dessas ferramentas que ele não é como o ManyChat. Você não chega lá e constrói o fluxo bonitinho com as conversas, o bate-papo todo inteiro. Se eu falo isso, né? Se o cliente clica aqui, ele recebe isso, se ele clica no outro botão, ele recebe outra coisa. Não é isso. O ZAPI, ele faz basicamente o trabalho do desenvolvedor um pouco mais fácil. Então uma pessoa como eu utilizo o ZAPI, eu consigo entender como o ZAPI facilitou a minha vida, porque ele tem ali, né, essas questões meio que já trabalhadas internamente com eles, ele me dá alguns códigos e esses códigos eu consigo utilizar para fazer as minhas integrações de modo particular, ou seja, eu crio do jeito que eu quiser, mas eu não preciso ser um programador. Então, no mesmo rol aí de ferramentas, são conectores aí do WhatsApp, ele utiliza a mesma lógica, né, a lógica dentro da API do próprio WhatsApp, mas não é um construtor de bot, só fazendo esse adendo aqui, porque é importante dizer isso. Então, basicamente, é utilizar a mesma coisa, só que você não está usando o canal oficial mesmo do Meta, você está utilizando um serviço que é disposto a você, vamos dizer assim, porque a API está lá aberta para os desenvolvedores, mas você não está utilizando o canal onde você paga alguma coisa para o Meta. E aí a gente começa a entrar nessas confusões, porque, poxa, não é que o não oficial ele seja ilegal. O não oficial é simplesmente o caminho onde não é o jeito que o Meta quer que você faça, mas ele não significa que você está fazendo a coisa errada. O que acontece? Na API não oficial, a gente tem um preço muito mais acessível. Você conhecer de programação, você consegue fazer conectores, um chatbot, um gerenciador de conversas, um CRM de WhatsApp sem pagar nenhuma plataforma, porque você está criando aí, no caso, você não está pagando uma plataforma, você está criando a tomadinha aqui para se conectar. Você tem a mesma praticidade e a flexibilidade da API utilizando todos os recursos. Então, na API você consegue mandar mensagem de texto, áudios, fotos, vídeos, localização, documento, PDF, mandar, né, adicionar pessoas no grupo, remover pessoas do grupo, adicionar contato, enfim, você faz o que você quiser lá dentro. Além disso, você tem ali as ferramentas que facilitam essa integração, como eu falei, o ZAPI. E quais são as desvantagens
de uma API não oficial. O risco de bloqueio, ele existe. Por que eu coloquei isso em negrito e com asterisco? Então, o risco de bloqueio, ele existe sim, mas ele vai muito mais do seu uso do que o Meta simplesmente não querer você utilizando esse recurso. E onde é que tá essas regras, Luiz? Então, tá aqui, cara, no termo de uso, na política de uso do WhatsApp. Basta você ler e não fazer o que ele tá te dizendo para você não fazer aqui, que você não vai tomar um bloqueio. Faz exatamente 1 ano e meio que eu tenho um número de WhatsApp só, utilizando o bot na API não oficial para atender os meus alunos, né, fazer o meu comercial ali, responder dúvidas e tudo mais. E nunca tive nenhum tipo de bloqueio. Por quê? Porque é sempre a pessoa que está iniciando a conversa comigo. Eu não faço disparo em massa, eu não faço spam. Então, assim, por que o WhatsApp vai me bloquear? Eu não infrinjo nenhuma regra. Eu estou utilizando o serviço dele, não estou pagando nada a ele, mas eu continuo utilizando o serviço. Eu sou um usuário que está dentro dos conformes que estou utilizando a plataforma deles. Então não há justificativa, entende? E uma outra desvantagem que a gente tem aqui na API não oficial é que você fica assim, ainda assim preso às plataformas, porque se você não tem esse conectorzinho, se você não tem, por exemplo, um ZAPI, você vai ter que de alguma forma sentar ali para fazer a programação. Como é que funciona então isso? Basicamente, então apesar de ser mais acessível, porque como a gente não paga por mensagem, por conversa, as ferramentas que usam a API não oficial, geralmente elas são mais baratas, mas ainda assim você fica preso a essas plataformas. Basicamente, toda ferramenta onde você precisar fazer a leitura do QR Code para fazer o uso da plataforma, saiba que você está conectando uma API não oficial. Por quê? Porque nesse processo é como se você estivesse conectando um novo dispositivo, um dispositivo na nuvem, e é através desse dispositivo que você consegue utilizar justamente a API oficial, porque aí a API faz as chamadas lá e manda as mensagens, os textos, os áudios, as imagens em nome do seu WhatsApp através dessa chamada. Beleza, Luiz, então a API não oficial para mim serve, meu negócio é pequeno, é médio, eu posso correr esse risco. Como é que eu posso utilizar então a API não oficial? Você tem algumas ferramentas, eu vou falar brevemente aqui sobre cada uma dessas duas que eu já utilizei, então eu só posso falar do que eu já realmente utilizei. E tem também o meio termo, que eu já vou te explicar o que é. O bot conversa, ferramenta acessível, barata, que vai ali te dar a opção de criar um chatbot para você fazer o seu atendimento na sua empresa. ChatGuru, se você tem uma equipe comercial maior, com realmente pessoas trabalhando e tudo mais, né, uma estrutura geral maior, mas ainda assim quer permanecer na API oficial, é uma boa opção para você também. Já trabalhei muito mais com o ChatGuru do que o bot conversa, só que o ChatGuru é bem caro porque ele traz muitas coisas embarcadas. Dá uma pesquisada para você entender melhor sobre cada uma delas. E o meio termo é algo que eu desenvolvi, que é justamente não ficar preso às plataformas como o bot conversa, como o ChatGuru, e nem tampouco utilizar a API oficial, porque eu preferi utilizar o Make com o ZAPI. O Make é uma plataforma de automação, o ZAPI, como eu já te falei mais cedo, é um conector que me ajuda a quebrar essa barreira da questão do desenvolvimento ali, né, de códigos. Então eu consigo eu mesmo fazer os bots, o meu próprio bot, com uma ferramenta de automação onde eu consigo controlar ali e fazer todo o fluxo normalmente e ter ali um bot que funciona como qualquer um outro, usando a API oficial ou não oficial. Então é o meio termo que eu encontrei, que eu julgo melhor. Eu tenho inclusive, fazendo aí um breve merchan, eu tenho um curso de chatbots, caso você tenha disposição de sentar e aprender um pouquinho mais sobre isso, vale muito a pena porque sai muito mais barato, sendo bem sincero. Então esse é o meio termo. Recomendo que você dê uma olhada também, o site vai estar aqui na descrição. Então, deu para entender aí a API oficial e não oficial? Deu para entender mais ou menos o cenário, o contexto, sem a tecnicidade, mas entender o que o Meta está oferecendo e o que muda para você efetivamente? No fim das contas, cara, sendo bem sincero, seria muito legal utilizar a API oficial. E eu espero que um dia eles facilitem muito esse processo. Mas ainda hoje é um pouco complexo e caro. Então quase nunca vale a pena se você é um pequeno, médio, até um grande empresário, mas não tem uma verba gigantesca para dispor disso daqui. Então, na maioria das vezes, a API não oficial ainda é o melhor caminho. Só recapitulando, se você quiser ir para o caminho oficial, né? Se você quiser fazer ali um negócio todo reguladinho, bonitinho, se você tem uma empresa grande que tem compliance, né? Vai pelo ManyChat, é o jeito mais tranquilo, fácil, acessível de você ter a API oficial. E caso você queira optar pelo não oficial, você tem ali o caminho para você poder fazer com o meu chatbot, que é o meu curso, lá você pode aprender, ou você pode também ver essas opções que eu falei, ChatGuru, bot conversa, que também são opções acessíveis para você ter aí
os recursos do WhatsApp Business na sua empresa, poder fazer uso aí dessas funcionalidades e atender melhor, né? Organizar melhor sua empresa, organizar melhor os seus leads, organizar melhor os seus contatos, tratar melhor o seu cliente de modo geral, utilizando aí essa ferramenta tão querida por nós brasileiros. Fechou? O link para praticamente tudo que eu falei aqui nesse vídeo vai estar aqui embaixo. Fique à vontade para deixar aí o seu comentário se você curtiu essa explicação aqui um pouco mais humana e tamo junto. Até uma próxima. Te vejo aí. Valeu!